30, último dia do mês de setembro, tá? E deixe-me ver aqui. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Beleza. É o seguinte, eu vou dar seguimento ao estudo de circuito CC, tá? E aí peço que vocês anotem aí para na próxima aula, segunda-feira, me lembrarem sobre circuito CA, tá? Para a gente falar já um pouco de circuito CA e falar sobre indutores e capacitores, tá bom? Anotem aí para mim não esquecer, por favor. Podemos começar, pessoal? Pode. Beleza. O que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, pessoal? Eu vou ensinar... Vocês estão vendo minha tela aí? Eu vou aumentar ela um pouquinho, tá? Tá melhor? Tá melhor. Beleza. O que eu vou ensinar hoje aqui para vocês, gente? Eu vou ensinar um teorema que ele ajuda você a resolver demais circuitos, certo? E vou pegar aqui. Eu vou falar hoje sobre o teorema Na verdade, eu vou falar de dois. Eu vou falar de modo separado. Eu vou falar do teorema da... Deixa eu mexer aqui. Teorema da superposição. Teorema da superposição. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o teorema de Thevenin. Beleza? Eu vou falar sobre o teorema da superposição. O que diz o teorema da superposição? Anotem aí. Teorema da superposição, 2 pontos. Na hora que estiverem prontos, eu vou ditar. Aqui tá ok. Beleza, pode ditar então, pessoal? Tudo bem, pode ir. Certo. Começa assim. O teorema da superposição é muito utilizado em circuitos que tenham duas ou mais fontes de alimentação. Ponto. A finalidade Professor, a Oi, finalidade, né? Isso, a finalidade é trabalhar por partes, vírgula, ou seja, vírgula. Trabalhar com uma fonte de alimentação de cada vez. Ponto final. Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou começar aqui a falar sobre o teorema da superposição, viu, pessoal? Aí é o seja, professor, aí cada malha é separada, né? Isso. Aí, no caso, vai ser com cada fonte, né? Você vai trabalhar com cada fonte separada.
Posso continuar, pessoal? Pode. Beleza. Tudo Eu bem. tenho aqui um circuito, certo? Deixa eu chegar ele aqui mais um pouquinho aqui, beleza. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu só mais aumentar mais um pouquinho aqui. Beleza. Estão vendo melhor, gente? Sim, Tá melhor? sim. Beleza. Tá. O que o teorema da superposição me fala? Ele me fala o seguinte, que eu tenho que trabalhar com uma fonte de cada vez. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 resistências. E tenho 2 fontes, certo? Beleza. O que a gente usa no teorema da superposição? Eu pergunto a vocês, qual das fontes vocês querem que eu curto-circuite primeiro? A de 20 ou a de 10? Pode ser de 20 mesmo. A de 20? De 10? Pode ser de 10. De 10? Então, o que diz o teorema da superposição? Eu vou calcular por partes, né, para me achar esse valor aqui de V1. Como que a gente faz, então? Eu venho no circuito e vou curto-circuitar a fonte. Ou seja, vou tirá-la e colocar um fio. E aproveitando o desfecho, pergunto a vocês. Esses circuitos aqui, eles estão em série ou estão em paralelo? Sério. Não. Paralelo. Isso, muito bem. Então, como que a gente faz? Produto pela soma. Então, fica resistência equivalente. Vai ser igual ao quê? 10 vezes 5 dividido por 10 mais 5. Beleza. Então, fica aqui 50 dividido por 15. E dá 3,3 ohm aproximadamente. Beleza. Tem aqui a resistência equivalente. Então, como que vai ficar esse circuito? Ele vai ficar assim, ó. Bem. A resistência de 4. Ah, tô errando aqui, pessoal. Desculpa. Vou fazer aqui direito. Vai ficar em série. E aqui o de 4. E aqui eu vou ter o de 10. E aqui onde eu curto-circuitei a fonte. Beleza. Aqui eu tenho mais, menos 20. Aqui eu tenho 4 ohms. Aqui eu tenho 10. E aqui eu tenho 3,3 ohms. Pergunto a vocês, esse resistor de 3,3 com de 10 está em série ou está em paralelo? Paralelo. Não. É, em série, né? Até em série, né? Porque é uma malha Em só, né, série. professor? Isso mesmo. Então, como que a gente faz? Vem aqui, resistência equivalente. Então, fica 10 mais 3,3. Beleza? Quanto que vai dar aqui? Esse equivalente vai ser igual a 13,3 ohms. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Beleza. Estão me acompanhando? Então, beleza. Então, como que ficaria o circuito neste caso? Fica assim, ó. Tenho aqui a minha resistência de 4. Minha fonte de 20.
Aqui eu vou colocar o valor de 13,3 que eu achei. Ohms. Aqui, 4 ohms. E aqui, mais ou menos 20. Beleza. Vocês concordam comigo, pessoal, que aqui está tendo uma corrente circulando? Sim, não é? Então, Sim. como que eu faço para achar aqui a minha corrente? Lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Então, eu sei que eu vou falar aqui. Ele quer achar o quê? A tensão aqui, certo? Então, como que vai ficar? Eu tenho a tensão. Professor, Pois não. e não se junta não 4 ohms com 3,3? Sim, eu vou fazer isso. É porque eles estão em série, né? Não, mas tá tranquilo. Eu vou fazer isso aqui, tá? Estou fazendo por partes aqui. V igual a RI. Beleza. Quanto que é a tensão? A tensão aqui é 20. A minha resistência é o quê? Está em série? 4 mais 3 é 3,3, 17. tá? 17,3, certo? Que vai dar 17,3. E o I? Beleza. Então, esse I vai ser igual a quê? 20 dividido por 17,3. Então, essa corrente vai ser o quê? Deixa eu ver aqui. 20 dividido por 17,3. Vai dar 1,15. 1,15 amperes. Certo, pessoal? Todo mundo captou aqui? Eu entendi. Beleza. Então, vocês concordam comigo que essa primeira corrente que eu vou chamar aqui de 1, ela vai circular aqui nesse resistor de 10? Então, quanto que a gente calcula aqui essa tensão? É por partes. V1, parêntese 1, ou seja, a primeira parte, vai ser igual a quê? 10, que é a minha tensão, vezes a corrente que eu achei, que é de 1,15, correto? Beleza. Então, a minha primeira tensão aqui vai ser igual a quanto? 10 vezes 1,15 vai ficar 11,5 volts. Beleza, pessoal? Todo mundo captando aqui? E aí, gente, como é que vocês estão? Estão todo mundo vivo em plena sexta-feira? Eu entendi. Pode continuar? Por mim, tudo bem. Beleza. Se eu já curto-circuitei essa de 10, então eu tenho que fazer agora a mesma coisa para outra fonte de tensão. Eu retiro ela, venho e curto-circuito. Então, já vou desenhar aqui direto. Eu tenho aqui a minha tensão. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 3,3. Aqui um 4. Fecho. Onde eu curto-circuitei. E aqui eu tenho o resistor de 10. Beleza? Então aqui eu tenho 4 ohms. Aqui eu tenho 10. E aqui eu tenho 3,3 ohms. E aqui eu tenho 10, mais e menos, 10 volts. Beleza. Pergunta a vocês, pessoal. Esse não é o de 20, não? Aonde? Ah, não, tá certo, tá certo. O que tá errado? O seu microfone falhou. Não, não, tudo bem. Vá, pode ir. Tá certo? Então, beleza. Pergunta a vocês, pessoal. Esse de 4 aqui com esse de 10 está em série ou está em paralelo? Em série. Isso, muito bem. Então, como que fica? Resistência equivalente. Nesse caso, vai ser
10 mais 14. 4 igual a 14. Muito bem. Então, o meu circuito vai ficando assim, ó. O teorema da superposição, pessoal, é uma simplificação quando eu tenho duas ou mais fontes, beleza? Quando eu não quero utilizar, por exemplo, a lei das malhas ou a lei dos nós, tá? Então, eu posso utilizar esse teorema. 3,3 ohms. E aqui fica o quê? 14. 14 ohms. E aqui eu tenho 10 volts. Mais e menos. Então, eu tenho uma corrente circulando aqui. Então, como que fica? Lei de Ohm. V1 Pô, agora. Sim. deu uma cortada aí no coisa. Tem como você voltar um pouquinho aí, professor? Aonde você quer que eu volte? Onde você quer que eu volte? Quando cortou, tava aí em resistência de 14 ohms aí. Ah, sim. É porque eu fiz a pergunta seguinte. Esse resistor de 4 aqui, com esse resistor de 10, ele está em série ou está em paralelo? Tá em série aí. Isso. Então, o que a gente faz? Adiciona 10 mais 4, 14, certo? Certo. Aí, eu tenho aqui já um de 3,3, né? Que é o resistor aqui de série aqui, ó, não, em paralelo aqui, ó, de 5 e Certo. 10. E vou agora adicionar a 14 ohms aqui. Quer ver? Ó, 14 ohms. Vou até fazer melhorzinho aqui. Aqui, 14 ohms. Beleza? Certo. Tá em série também, né? Aí Tá em só pra- série. Aí, o que que eu faço? Eu pego aqui e vou somar. Aqui é 3,3 com mais 14 fica 17,3. 17,3. E quero achar essa corrente que eu vou chamar de I2. A tensão que está me fornecendo aqui é quanto? 10. 10. Dividido por, multiplicado por, igual a 17,3 e 2. Então, a minha corrente em 2 vai ser o quê? 10 dividido por 17,3. Beleza? Então, o meu I2 vai ser o quê? 0,58. Muito bem. Aproximadamente Isso. 0,58 Ampere. amperes. Muito bem. Achei essa corrente. Beleza. É muito mais fácil. Agora, quanto que eu vou achar aqui a tensão? Em 2. Vai ser o quê? Aqui vai ser a minha... Aqui, pessoal, só corrigindo aqui, eu fiz trem errado aqui. Só a nomenclatura mesmo. Aqui é V igual a RI, tá? Para vocês entenderem. Agora aqui, V1, né, que eu quero achar aqui, na segunda parte. Como que fica? Fica a resistência de 10 vezes o valor da corrente de 0,58. Então, minha primeira tensão, parte 2, vai ser igual ao quê? 10 vezes 0,58, que vai ficar o quê? 5,8 volts, beleza? Então, a minha tensão em 1 vai ser o quê? A minha tensão em 1 que eu achei na primeira parte, que eu chamei V1 de 1, mais a minha tensão em 1 que eu achei na segunda parte. Então, como que vai ficar? A minha primeira tensão deu quanto? 11,5 mais 5,8. Então, a minha tensão aqui vai ser igual a quê? 11,5 mais 5,8. E vai dar 17,3 volts. Beleza? Entenderam, pessoal, o teorema da superposição? A fórmula disso aí é o que mesmo? Hã? É o V igual a R, é? Aonde? A fórmula. Isso. V igual a RI, aqui, ó. V igual a RI, primeira lei de Ohm. Certo? Professor,
Pois não. Aí, no caso, se achou o valor da tensão e Sim, corrente de ambas as malhas, né? sim, Individualmente. isso. Porque o mesmo propósito da lei de Kirchhoff, que inclui a lei das correntes e a lei das tensões, elas Sim, acham os mesmos resultados, né? sim. É Chegar porque aos o que mesmos objetivos, né? É porque o que que acontece? O teorema da superposição é como se fosse uma carta na manga, né? É como se você tivesse uma outra opção de você resolver. Porque tem gente que tem muita dificuldade Eu sou um desses. em achar, por exemplo, pela regra de Cramer. E aí vocês até podem me falar assim, nossa, mas você ficou crucificando a gente com aquela regra de Cramer. Não, gente, não é isso. É porque vocês têm que aprender os diversos caminhos que podem acontecer, beleza? Tem, por exemplo, lá circuito que só pela regra de Cramer sabe. Né? Uhum. Por exemplo, resistor aqui que tem uma super malha. Aqui no caso tem 4 malhas. Né? Pela regra de Cramer, você faz ela que é muito melhor do que fazer aqui pela teorema da superposição, que gasta muito tempo. Né? Ele, nesse caso aqui, como são 2 malhas, ele não gastou tanto tempo. Mas agora imagine, por exemplo, utilizar o teorema da superposição nessa aqui de 3 malhas. Demora mais, não demora? Demora, né? Demora. Ele demora bem mais. O Então, interessante é porque a ideia aí, ó, no caso aí é para achar só a tensão, mas o interessante é sim, que essa metodologia de achar, ela vai achar tanto o valor final das tensões, né, que está pedindo, como sim. também acaba achando tudo, né? Sim, uhum. E sempre utilizando o quê? Os conceitos de quê? Conceitos de, perdão, pessoal. Sempre os conceitos de quê? Conceito de resistência, né? Associação de resistores e sempre também o conceito de quê? Primeira lei de Ohm, V igual a RI, beleza? É, por, por quê, professor? Eu tava estudando, né? O cara que ele é físico, é Uhum. bem famoso no YouTube, aí ele deu a explicação, por exemplo, que a gente tivesse partido aqui da fonte de 10 volts. Sim, Aí vai fazendo aquelas polaridades que há nos resistores, né? sim, Uma corrente, antes dele entrar no resistor, ele entra com um potencial alto, né? Aí do outro sim, lado, a polaridade negativa, ela perde aquele potencial. Aí nisso você vai usando jogo de sinais, né? De acordo com os sim. valores vão receber, como se fosse uma expressão numérica. Mas Isso. é muito complicado, professor. Aí por isso que agora nessa superposição aí eu tô vendo uma facilidade maior de. Você tocou num ponto muito crucial. Eu peço aqui a atenção de todos. Vamos fingir, né, que aqui eu tenho um resistor. E aqui eu tenho outro resistor. Eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Tá aqui. Só estou pegando uma parte mesmo de um circuito. Aqui eu vou chamar de ponto A. E aqui eu vou chamar de ponto B. Eu tenho aqui um fluxo de corrente, né? De carga, quer dizer. Que é o quê? Corrente é igual a variação de carga pela variação de tempo. Beleza? O que que acontece? No ano de 1804, Hans Christian Ørsted, Ørsted. O que que ele fez? Ele estava no laboratório, né? E pegou uma bússola e chegou perto de um circuito que estava ligado. O que que ele presenciou? Que quando o circuito está ligado, que eu vou até colocar aqui de verdinho, simbolizando, quando o circuito está ligado, quando há fluxo de cargas, ou seja, corrente elétrica, ele percebeu o quê? Que, rapidinho aqui, e a bússola, né, a linha da bússola, a agulha dela, ela se movimentava. Ela ficava assim, e aí ela se movimentava. Por que que isso estava acontecendo? Porque quando a corrente passa em qualquer circuito, qualquer caminho, o que que ela gera? Ela gera
campo elétrico, mas também campo magnético. Beleza? É por isso que quando vocês forem, por exemplo, pegar circuito CA na próxima aula, que eu quero falar sobre indutância e capacitância, vocês vão perceber o quê? Que um indutor que tem este desenho nos livros, ele passa aqui por ele uma corrente elétrica. O que que ele faz? Ele armazena campo, o quê? Magnético, que a gente chama de quê? De B. Beleza, pessoal? Ele armazena campo magnético. E capacitor, o que que ele faz? Ele armazena cargas elétricas. Por que que isso é importante? Vamos supor que você está lá na indústria, né? E um engenheiro chega e fala assim para você, olha, tá tendo esse problema aqui nesse motor elétrico aqui. E aí o que que acontece? Você percebe, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho uma resistência de 20K. E aqui eu tenho uma resistência de 50K. Eu tenho aqui uma resistência de 50K. Beleza. E aí, o fluxo de corrente está aqui acontecendo, certo? O fluxo de corrente está acontecendo aqui normal. Mas o que que acontece? Vem e acontece o quê? Esse resistor aqui queima. Você tem o quê? Mais ou menos barreira para interromper essa corrente? Menos. Menos. Muito bem. Se eu tenho menos barreira, então o valor da intensidade da corrente, ele o quê? Sobe. Isso, ele fica maior. E aí eu pergunto a você, o valor do campo magnético, ele sobe ou diminui? Sobe. Sim, ele sobe. E quando o valor desse campo sobe, o que que acontece também, pessoal? Você aumenta também a quantidade de trabalho, ou seja, aumento de energia. Deixa eu melhorar aqui. Opa, eu peguei a borracha. Pegar a borracha. Esse aqui. Você aumenta também a quantidade de quê? De energia, que é tal. A gente tem essa letra grega chamada tal. Se você aumenta a quantidade de energia, essa quantidade de energia ela vai ser dissipada em quê? Na forma de quê? De calor. A gente chama de quê? E o que que acontece, pessoal? Se você deixar esse motor rodando sem analisar e essa corrente está vindo com grande intensidade, ele sofre uma sobrecarga. E aí o motor vai o quê? Para o espaço. Beleza, pessoal? E o que que acontece com o campo magnético também aqui em volta? Ele o quê? Ele aumentou, correto? Se o campo magnético também aumentou aqui, o que que aumentou também? O campo elétrico. Certo, gente? Isso aqui interfere demais, né? Interfere muito. Por exemplo, se o fio está desencapado e está vindo corrente, o que que é perigoso acontecer? Vindo aqui ia vir o quê? Uma centelha de ignição. Vem aqui uma centelha. E aí pode acontecer o quê? Um desastre. Beleza? Aí pode vir para algum tubo, algum gás, se estiver trabalhando com caldeira, e essa centelha pega o quê? Pega um motor a combustão, explode e mata todo mundo por causa de um negócio desse aqui, pequenininho. Beleza? Vocês entenderam o que eu falei aqui, pessoal? Entendi, professor. É, porque senão eu volto de novo. Beleza? Ah, aproveitando então vocês vão anotar aí para mim. Aproveitando o desfecho, escrevam aí para mim. Lei de Ampère. Vocês já ouviram falar da lei de Ampère ou não, pessoal? Lei de Ampère. É, lei de Ampère. Assim, ó, Ainda não. escreve assim. Não. Então escrevam aí que eu vou ditar para vocês.
Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou ditar. Pode falar, professor. Beleza. Em um circuito fechado, quando há a presença de uma corrente de contorno, aí vocês vão abrir um parêntese e colocar assim, ó, IC, corrente de contorno, vírgula. Surgirá um campo magnético que será diretamente proporcional à intensidade desta corrente e inversamente proporcional. Só um minuto. Sim. Olha, eu parei na magnético, que será diretamente Proporcional e inversamente proporcional ao comprimento onde esta corrente circulará. E aí, pessoal, vocês pulem uma linha e escrevam assim, ó. Campo magnético é igual a μ0 IC sobre 2πr. E aí vocês colocam assim, ó. μ0 ponto. Permissividade. Deixa eu escrever esse trem direito. Eu escrever no mouse é horrível. Permissividade magnética. Magnética. Permissividade magnética. E essa permissividade é um μ0, é a letra grega μ0. É igual a 4π vezes 10 a menos 7. Tá? Tesla vezes metro dividido por ampere. A hora que vocês estiverem prontos, eu vou continuar, pessoal. Pode continuar, pessoal? A hora que vocês falarem sim, viu? Professor, aí a lei de Ampere, só para dar uma recapitulada rápida, Sim. a lei de Ampere referente ao que mesmo, no momento? Ela se refere como que surge um campo magnético. Você tem um circuito e tenha sempre isso em mente, pessoal. Fluxo de carga, ou seja, corrente elétrica, vai sempre gerar campo magnético
que a gente representa por B, e campo elétrico, que a gente representa por E. Certo? Mesmo que o circuito, por exemplo, você pegue um rádio, qualquer coisa, mesmo que o circuito seja pequeno, o campo magnético dele, ele vai existir, mesmo que seja muito, muito pequeno. Sempre tenham isso em mente. Sempre que há fluxo de carga, ou seja, corrente elétrica, sempre vai ter campo elétrico e campo magnético. Beleza? É por isso que existe o conceito da indução, né, professor? Isso, muito bem. Quem foi que falou? Eu, Quem? o Joaquim, Muito bem, Joaquim. É já por isso. presenciei muito a indução. Eu trabalho um Isso, pouco em indução. justamente. E é por isso que você tocou num ponto muito bom, viu? É por isso que mais adiante a gente pode falar da lei de Indução eletromagnética. indução. Eletromagnética. Isso, indução, que a gente fala na física, indução, e na engenharia, indução de Faraday. É por isso que os capacitores, eles têm qual unidade de medida? Farad, Para de... em homenagem a esse cientista inglês, Michael Faraday. Beleza? Tranquilo, Certo. pessoal? É o Tranquilo. seguinte, a gente vai fazer mais um exercício aqui, tá? Vocês querem mais um por teorema da superposição? Gostaria, professor. É, porque aí eu quero perguntar também, essa parte aqui para vocês ficou legal? Dessa explicação aqui? Então, assim, houve o rompimento do Era uma, resistor. isso, é Houve uma uma situação hipotética, é uma situação hipotética. Por exemplo, você tem um motor, né? Aham. Motor de médio porte, Certo. e aí você tem lá dentro do motor uma resistência aqui de 20K e uma Uhum. outra aqui de 50K, beleza? Deixa eu melhorar esses 5 aqui. Eu tenho aqui um de 50K. Surge, por exemplo, né, uma situação fora do comum em que esse resistor queima, certo? E como foi dito, a corrente ainda vai circular por aqui, beleza? Se não tem tanta barreira para essa corrente, ela vai ter maior ou menor intensidade? Maior, que a resistência Maior. diminuiu. Isso mesmo, muito bem. Ela vai ter uma maior intensidade. Se ela vai ter uma maior intensidade, o que acontece? No circuito, o campo magnético também ele vai aumentar. Pessoal, eu peço que só desliguem o microfone aí, tá? Tá dando interferência aqui no meu. Quem tiver. Beleza. Aí o que que acontece? Eu tenho aqui um campo magnético que vai aumentar. E se eu aumento o campo magnético, vai aumentar também o quê? O campo elétrico. Beleza? Todo mundo entendendo isso aqui, pessoal? Gente? Tô entendendo. Beleza. Se eu aumento a minha corrente com a lei de Ampère, se a minha corrente aumenta de circulação, o meu campo magnético também aumenta, certo? Beleza. E vamos supor que esse motor esteja trabalhando junto com uma caldeira, por exemplo. Vocês sabem muito bem que o quê? Caldeira trabalha com o quê? Com combustível, né? Trabalha com queima de combustível. Aí também dependendo da indústria, tem que ter também os meios de segurança, né? Para que o que que acontece? Para que não haja nenhum tipo de vazamento. Se essa corrente aumenta aqui nesse motor, a probabilidade de uma faísca, uma centelha de ignição é maior ou é menor, pessoal? Se a intensidade dela é maior e não tem barreira. É ficar maior, né? A intensidade Isso, do. muito bem, vai ficar maior. Então, corre o risco de quê? Ter mais acidentes. E o que que acontece? Se o campo magnético dela também é maior, e o campo elétrico também é maior, o que que acontece? Pode haver uma sobrecarga de todo o material também, material elétrico. Por Professor, quê? professor, Pois não. isso aí então já vai ser a questão da reatância, né? Porque ele vai gerar uma Sim, resistência, justamente. a Porque a indutância rea... e porque a rea... resistividade.
Isso, porque a reatância... Deixa eu melhorar aqui minha letra aqui, peraí. Entendendo agora. Se a minha, a minha indutância, que a gente vai ver no circuito RL, ela é calculada por o quê? 2π F, que é a frequência, vezes a minha indutância, certo? Que é a capacidade aqui do indutor. Se ele, por exemplo, aqui, o meu circuito aqui, ele queimou, né? Aqui no caso, queimou o meu resistor, e esse resistor está ligado com esse indutor, a quantidade de quê? Corrente aumenta. Então, o que vai acontecer? Se a quantidade aumenta muito, vai chegar uma hora que essa minha aqui, indutância, ela vai o quê? Vai entrar em curto, porque ela vai queimar também. Então, vai ter o quê? Uma passagem livre de quê? De aumento de frequência. Beleza? E o que acontece, pessoal? Vai haver uma interferência eletromagnética no local. Se esse motor, por acaso, aí, vir acontecer isso. Aí queima osciloscópio, queima computadores, queima celulares, porque o campo magnético vai ficar tão alto, né, que o campo elétrico também vai influenciar e vai queimar os equipamentos. Por isso que é necessário que vocês tenham aprendido essa lei que eu falei aqui para vocês agora, que é a lei de Ampère. Beleza? Vocês entenderam, gente? Entendi agora. Beleza? Mas vocês entenderam mesmo isso aqui? Eu entendi, professor. Beleza. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se vai dar tempo, porque eu tenho uma web daqui a pouco. Eu acho que não vai dar tempo. Gente, então eu peço aqui para vocês, para a gente utilizar ainda depois o teorema da superposição para o exercício 3.11. Me lembre aí também, tá bom? Na próxima aula. Outra coisa, gente, que eu quero perguntar aqui para vocês. Vocês estão gostando das aulas? Sim ou não? Beleza, professor. Vocês estão gostando? Para mim tá ótimo. É porque é o seguinte. Professor. Como é que é? Muito boa a sua aula. Porque é o seguinte, gente. Eu sei que vocês devem ter grupo aí no WhatsApp. E aí, o que eu quero que vocês façam, né? Que até foi digamos assim, uma sugestão, entre aspas, né? Para que vocês façam. Que vocês entrem em contato com o meu gestor, tá? Avaliando como que está sendo as minhas aulas. Se querem que diminua o nível, se querem que aumente o nível. Porque aí, pessoal, a demanda, como vem de vocês, o meu nível, eu tô achando aqui um nível muito bom, tá? Trabalhando com esses teoremas, tá bom? E aí, trabalhando com mais coisas também. Aliás, eu vou fazer uma mudança aqui, tá? Eu vou terminar a gravação. Parei a gravação.